Então vamos continuando, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o último processo da análise da urina, que é a sedimentoscopia. Como eu disse para vocês, as 3 fases quais são no comecinho, essa é a última, a gente finaliza a nossa análise. Para isso a gente precisa de um equipamento, que é o microscópio, a gente só consegue fazer a sedimentoscopia, a análise dela, através do uso de um microscópio. E como eu chego nesse material, nesse sedimento? Então, a urina foi analisada tanto fisicamente como quimicamente através das fitas reativas. Eu vou levar essa urina para uma centrífuga, através de uma centrífuga, uma rotação de 2.500 RPM, em torno de 5 minutos. A gente consegue obter o nosso sedimento, vai ser desprezado sobre nadante, e aí a gente faz a análise da sedimentoscopia. Essa análise é feita utilizando uma gotinha dela dentro da lâmina, tá? Vocês vão pingar uma gotinha na lâmina e a partir disso verificar através do microscópio o que a gente consegue enxergar lá dentro daquela urina. Bom, vou começar falando dos cristais. Existem alguns sedimentos que ficam presentes na urina, como os cristais, células, leucócitos, hemácias, cilindros, bactérias, espermatozoides, artefatos em gerais. E aí, a partir disso, vocês conseguem laudar a sedimentoscopia de vocês. Então, alguns cristais, que são os mais comuns, são os que eu coloco nessa aula aqui. Porém, existem outros cristais que podem aparecer na urina e podem dar diagnósticos de alguns resultados. Porém, esses são os principais e os que mais são acometidos, que mais aparecem nas urinas. Vou começar, então, falando sobre o ácido úrico, é um cristal que tem uma característica de losango, mas tem uma coloração também indo para o marronzinho, e essa coloração acaba levando ele para o marrom dourado, e aí acaba facilitando na hora da análise dessa urina. Esse cristal ele está sempre presente numa urina ácida, tá? Nunca vai estar presente numa urina alcalina. Pode ter essas variações de formatos. Existem outras variações também que podem aparecer durante a análise deles. Na hora que vocês forem ver a sedimentoscopia, vocês vão conseguir ver eles sozinhos e depois, quando eles vão formando grumos, vão se juntando, acaba havendo vários formatos dele. Porém, essas são as formas deles separados e aqui é um aglomeradozinho para vocês terem uma noção de que quando eles se unem, existe uma outra formação dele. Existe um outro formato que ele adquire diferente dos outros separados. Então, esse é o nosso cristal de ácido úrico. Existem os cristais de uratos amorfos, que eu costumo dizer e relatar para todos os meus alunos, principalmente quando eles vão avaliar, fazer uma leitura de uma urina pela primeira vez, então indicar com os cristais amorfos, e eles conseguem ter uma noção do que é isso. Então eles olham e falam, meu Deus, não, tem muita sujeira nessa lâmina, não consigo ler, é muito estranho, tá sujo isso aqui. Então essa sujeira que a gente dá nomes, é mais fácil de ser interpretada como sujeira, porém elas são os cristais amorfos. Então a gente chama ele de urato amorfo quando presente em urina ácida. Então eles recebem esse nome de urato amorfo. Não estando em urina, você não sabe qual é a urina que esse paciente tem, se ela é ácida ou básica, então a gente dá o nome de cristais amorfos. Outro cristal é o cristal de cistina, ele tem essa característica hexaédrica, desculpa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, heptaédrica, né? Parecendo um octogonal, 1, 2, 3, 4, 3, 6, não é hexaédrica mesmo, tô confundindo. É hexaédrica, e ela faz essa característica no qual você consegue ver o fundo da lâmina, tá bom? Vocês conseguem, não tem nada que acaba atrapalhando na hora de você verificar cor, verificar se tem alguma interferência de uma outra célula dentro dele, alguma hemácia, algum leucócito, não. Vocês vão conseguir ver o fundo livre e conseguem verificar simplesmente essa característica dele hexaédrica. Existem os cristais também de urina ácida, que são os oxalatos de cálcio. Esses cristais eles podem estar presentes tanto em urina ácida quanto em urina básica, diferente dos outros anteriores que eu relatei, que somente em urinas ácidas. Os cristais de oxalato de cálcio têm uma característica semelhante à de umas estrelinhas, eu costumo dizer, parecer um céu estrelado.
e eles podem estar presentes tanto na urina ácida quanto na urina básica. Quando a gente mexe no micro e no macro, no microscópio, a gente consegue ver brilhos, né, nesses cristais. Então, por isso esses nomes de cristais. A presença desse brilho que acomete em todos esses cristais. Bom, a partir daqui eu começo a ver urinas básicas e os cristais que estão presentes nas urinas alcalinas, né? É o caso do fosfato triplo. O fosfato triplo está presente nas urinas alcalinas e também tem esse formato de caixão que a gente chama. Então, é uma característica específica do fosfato triplo, tá? Eles, quando se aglomeram, não formam outros cristais, outros modelos, então essa é a característica única deles. Existem também os fosfatos amorfos, que são cristais amorfos de urina básica, urina alcalina. Lembra que eu falei para vocês do urato amorfo lá no começo? Eles também são as sujeirinhas, que são cristais, e quando em urina básica são chamados de urato amorfo. Quando em urina alcalina, são chamados de fosfatos amorfos. Quando eu não sei qual é o pH da minha urina, o que eu vou colocar quando eu vejo isso? Cristais amorfos, tá bom? Bom, tem o fosfato de cálcio também, que são agulhas. Essas agulhas, elas se empilham formando o aglomeradozinho de fosfato de cálcio, tá? Podem ser confundidos com os cristais de ácido úrico quando aglomerados, porém o que vai diferenciar o cristal de ácido úrico aglomerado com os cristais de fosfato de cálcio aglomerado é o pH e a coloração que o ácido úrico tende a ter de marrom para dourado, e quando os cristais de fosfato de cálcio não. Eles não têm essa coloração, eles são fundo livre. Existem também os carbonatos de cálcio, que têm uma aparência de uma ampulheta. Esses cristais, eles estão presentes em urinas alcalinas, tá? Sempre em urinas alcalinas. Eles costumam estar sempre em dupla, como eu digo para vocês, eles costumam estar sempre em casais, porém, às vezes, eles costumam estar presentes nessa forma tripla aqui, e aí ele vem mais esfumaçadinho, mas na grande maioria nessa parte de casais. Bom, existe o biurato de amônia também. Ele tem a mesma coloração dos cristais de ácido úrico, porém o formato é completamente diferente. São cristais de urina básica e também são bem semelhantes aos artefatos que são gerados quando os pacientes têm grandes quantidades de vitamina C. Tá? Quando tem muita vitamina C na urina, existe uma formação de um cristal de vitamina C. Esse cristal ele não é relatado, ele não é liberado em laudo, porém ele tem uma característica semelhante ao biurato de amônia. Nesses casos, a gente deve realizar uma contraprova para verificar a ausência de vitamina C nessa urina. Alguns cristais, como cristais de tirosina, também são características de urina alcalina. Esses cristais, ele tem diversas formas, né, associado a uma doença hepática, ele já começa a se desintegrar, a se separar. Aqui ele fica mais redondinho, cheio de espinhozinhos, que a gente chama, porém aqui ele já começa a se desintegrar e tem esse formato. Então, é bem necessário fazer sim essa avaliação, presença de cristais de cistina, se esse paciente já tinha essa presença de cristal antes dessa doença hepática e talvez teve essa evolução. Cristais de bilirrubina são outros tipos de cristais também presentes devido à grande quantidade de presença de bilirrubina na urina. Ela tem uma corzinha característica para o alaranjado, então é bem diferente em relação aos fosfatos de cálcio, que são aquelas agulhas que podem ser semelhantes, mas quando vista em relação à coloração, ela adquire essa cor laranjada. Bom, então eu coloquei um resuminho para vocês os cristais não patológicos e o pH da urina, com o qual eles aparecem, e os cristais patológicos e o pH dessa urina com os quais eles aparecem. Então, os cristais não patológicos é o oxalato de cálcio, pode aparecer tanto na urina básica quanto na urina ácida. Os cristais fosfato triplo, biurato de amônio, carbonato de cálcio são cristais não patológicos e aparecem principalmente e somente na urina alcalina. Fosfato amorfo e fosfato de cálcio são cristais não patológicos e aparecem tanto no pH alcalino quanto no pH neutro.
O ácido úrico e urato amorfo são cristais não patológicos, estão presentes somente na urina ácida. Existem os cristais patológicos derivados devido a medicamento, devido a alguma doença hepática, devido a alguma doença em relação a dislipidemias, né, no caso do colesterol alterado. Então, cristais de cistina, colesterol e bilirrubina são cristais patológicos e estão apenas presentes em urinas ácidas. Cristais de leucina, tirosina, sulfonaminas e ampicilina, eles estão presentes tanto em urina ácida quanto no pH mais neutro, tá bom? Então, esse é um resuminho dos cristais que podem apresentar-se nas urinas, que a gente pode ler, tá? Quais são os significados deles, se eles são patológicos, se não são, ou seja, se eles são derivados de alguma doença ou se eles não são derivados necessariamente de alguma doença, tá bom? Então, aí, a partir disso, a gente começa a ver outra característica. A gente vê cristais, que é uma das coisas que a gente pode avaliar nas urinas. Todas as urinas vai haver presença de cristais? Não são todas as urinas que vai haver presença de cristais. Se eu tenho presença de cristais de ácido úrico, eu posso ter de oxalato de cálcio? Sim, pode ter na mesma urina, não tem problema. Eu só não posso ter presença de cristais de uma urina ácida e básica na mesma hora, correto? Mas cristais diferentes podem aparecer sim na mesma urina. Assim como tem urinas que não vai apresentar nenhum tipo de cristal. Bom, as células epiteliais escamosas não é incomum encontrar, a menos que sejam presentes em grandes quantidades e com formas anormais. Ou seja, a maioria das urinas costuma estar presente em células, até porque as células epiteliais são células que vão estar presentes ali na nossa região da vulva, na região vaginal, e aí com certeza pode sim entrar em contato com essa urina na hora da gente fazer a micção. Em geral são registradas como raras, poucas, muitas, agrupadas, são liberadas dessa forma, né? Geralmente, quando não é feita a coleta correta do jato médio, aparecem em maior número. Então, o que eu consigo identificar? Quando eu tenho uma grande quantidade de presença de células aglomeradas e muitas, eu consigo entender que, na hora que eu orientei meu paciente lá na orientação de coleta, para ele desprezar o primeiro jato e continuar fazendo xixi a partir do segundo jato, ele não fez isso certo. Por quê? Aquele primeiro jato que a gente despreza e pede para o paciente começar a fazer urina no vaso, desprezando o primeiro jato, é o jato que vai vir composto de grande quantidade de células escamosas, grande quantidade de bactéria que às vezes não está presente dentro da bexiga, sim no canal, grande quantidade de leveduras, entre outras. Então, se o paciente não fez o asseio correto e não desprezou o primeiro jato, existe sim a possibilidade de grande quantidade de células estar relacionada a uma contaminação e não necessariamente a uma patologia, tá bom? Então aqui eu trouxe algumas imagens de células epiteliais na urina em grande número, então aqui tem várias células epiteliais, tá? E aqui células epiteliais agrupadas, então aqui ela tem uma, 2, 3, 4 células epiteliais agrupadas. Células epiteliais escamosas, não esquecendo. Existem células epiteliais pavimentosas, provém do revestimento da vagina e das porções inferiores da uretra feminina e masculina. Então, ela pode aparecer também no homem? Pode, gente, não é só na questão da mulher, tá? São célula epitelial na urina, tá ela aqui, o desenhozinho dela, pavimentosa, e aqui também são recobertas progênitas. Aqui vocês não vão conseguir verificar, porque ele tá bem rosado, provavelmente na imagem não vai dar pra ver. Mas, na maioria das vezes, grande quantidade de células estão presentes em urinas femininas, e poucas quantidades de células estão presentes em urinas masculinas, tá bom? Existem também células epiteliais transicional. Originam-se do revestimento da pelve renal, da bexiga e da porção superior da uretra, ou seja, lá de cima. Não está mais relacionada com a vagina ou com a glande. São menores que a pavimentosas, esféricas, caudadas ou poliédricas com núcleo central. Então, eu tenho vários modelos dessa forma transicional. Eu posso ter ela com ela caudada,
assim como no seu tamanho menor, assim como também elas não caudadas. Quando elas estão não caudadas, eu tenho um núcleo bem grande, é uma célula que está em transição, então eu tenho ela um pouco menor e o núcleo bem grande dentro dela, bem visível aqui. Vocês conseguem verificar com o núcleo central. Existem também as células epitelial do túbulo renal. Essas células elas são bem redondinhas, também com presença de núcleo, elas são semelhantes às células transicional, só que a característica principal dela é por ela ser redonda, né? Então, quando sua quantidade é grande, há indícios de necrose tubular, rejeição de transplante e efeitos secundários de glomerulonefrite, ou seja, uma infecção que chegou lá no glomérulo, já está lá nos rins e acabou levando à liberação dessas células dos túbulos renais. Essas células são redondas e ligeiramente maiores que os leucócitos, possuem um núcleo redondo e excêntrico. Então, existem os leucócitos que podem ser bem parecidos, porém ela é um pouquinho maior. E esses núcleos elas são bem excêntricos, então costumam estar bem no meio. Hemácias. Então, além dos cristais e das células que aparecem nas urinas, eu tenho as hemácias. As hemácias, a existência de hemácias na urina tem relações com lesões na membrana glomerular ou nos vasos do sistema urogenital. Uma grande quantidade costuma decorrer de uma glomerulonefrite, mas também é vista em infecções agudas, ou seja, uma infecção que começou recentemente. As observações de hematúria, presença de urina, de hemácias na urina, microscópica, pode ser essencial para o diagnóstico de cálculos renais. Considera-se normal achar pouco mais que uma hemácia. Os valores normais são descritos de duas maneiras. Então, a gente pode descrever menos que 3 a 5 hemácias por campo ou menos que 10.000 células por ml. Isso vai depender da forma com qual é feita a leitura. Se eu ler a urina em campos, se eu ler através de lâmina, lamínula, utilizando contagem de campos, eu costumo liberar um resultado dessa forma. Se eu ler através da contagem em câmara de Neubauer, contando a quantidade por ml, então eu libero através dessa forma. Então aqui eu consigo mostrar para vocês hematúria. Deixa eu voltar. Hematúria microscópica, mostrando hemácias íntegras, sinalizando hematúria não glomerular. Ou seja, eu tenho hemácias íntegras sem lise delas, né? Da mesma forma aqui, hemácias na urina com forma isomórfica, indicando lesão glomerular. Ou seja, tem um formato dela diferenciado, levando a um pensamento de que pode sim estar acontecendo alguma lesão glomerular. É sempre assim? Existem características diferentes de hemácias que podem levar a diferentes diagnósticos. Vai depender da clínica de cada paciente também, tá bom? Pessoal, aqui também tem dentro dessas hemácias aqui, eu trouxe uma imagem com a presença de um cristal. Que cristal é esse? Vocês lembram lá do que a gente falou? É um oxalato de cálcio. Bem grandão aqui, né? Bem bonito. Bom, então aqui eu tenho hematúria glomerular e eu tenho hematúria urológica. Eu tenho grandes hemácias, muita hemácia, é ativa. E aqui eu tenho lesão nessas hemácias. Eu costumo, dá para perceber que elas estão sendo lesionadas. Estão bem menores, estão se rompendo. Isso acaba levando a ter várias formas, né, que a gente chama de dismórfica. Enquanto na hematúria não glomerular, as hemácias serão isomórficas, ou seja, serão sempre da mesma forma, do mesmo formato. Bom, além de cristais, células e hemácias, eu consigo também avaliar dentro da urina os leucócitos. Indica uma possível infecção do trato urinário. Hoje em dia, se utiliza a análise bioquímica para a detecção de leucócitos. Mas vocês lembram que eu falei para vocês que quando os leucócitos são agranulócitos, não vai positivar na fita reativa e que isso não é bom, isso é ruim? Então, mas a quantia ainda é avaliada microscopicamente, ou seja, ainda a microscopia não perdeu devido à questão da fita reativa, por conta dessa questão ainda da questão de presença de leucócitos granulócitos e agranulócitos. Geralmente, são encontrados menos de 5 por campo de grande aumento em urina normal, mas na urina feminina esse número pode ser um pouquinho maior. Agrupamentos de leucócitos e grande número de bactérias, em geral, são vistos em amostras que produz
em culturas bacterianas positivas. Então, se eu tenho um grande número de leucócitos, grande número de bactérias, provavelmente as culturas dessa urina podem dar positivas. Valores normais são abaixo de 10.000 células por ml, ou então 5 células por campo, vai variar a forma no qual você vai fazer a contagem desses leucócitos. Então, aqui eu trouxe para vocês uma imagem com os leucócitos. A diferença de leucócitos para hemácia eu costumo facilitar falando que dentro dos leucócitos eu consigo ver um monte de pontinhos, um monte de grânulozinhos, né? E dentro das hemácias, não. Dentro das hemácias eu costumo ver nada. Elas são mais límpidazinhas, elas são mais livres, mais leves, formando somente esse arcozinho aqui. Vou trazer um aqui para vocês verem a diferença. E aqui, o leucócito. Diferença além do tamanho também, né? Bom, aqui também tem mais imagens de leucócitos, tá? A formação de leucócitos, alguns cristais amorfos aqui, né? A gente pode verificar, só que eu não sei dizer qual, se ele é urato amorfo ou fosfato amorfo, até porque eu não sei o pH dessa urina. Aqui nessa outra imagem eu trouxe para vocês uma grande quantidade de bactérias, são esses bacilos aqui, acho que vocês estão conseguindo ver. Conseguem ver aqui os bacilozinhos, são esses tracinhos. E aqui a resposta imunológica, né, que são os leucócitos. Aqui eu consigo ver a presença de leucócitos também nessa resposta. Bom, e aí a gente tem a partir disso, também além dos cristais, leucócitos, hemácias e células, a presença de cilindros. Cilindros aparecem sempre? Não. Cilindro aparece quando? Quando eu devo suspeitar que aquela amostra tem cilindro, que aquele sedimento tem cilindro. Principalmente quando na fita reativa der um resultado de proteína reativa, ou seja, reagiu para a proteína, lá na nossa fitinha reativa. Uma vez que na fita reativa deu um resultado de proteína positivo e a gente fez a contraprova através da nossa reação, lá que a gente tem sempre que fazer, lembra? Ele continuou dando positivo, confirmou nosso resultado, a gente sempre vai investigar a presença de cilindros na nossa urina. Por quê? Porque a presença de proteína na urina pode indicar, sim, que está tendo alguma lesão nos rins. E aí essa lesão ela pode ser confirmada através da presença desses cilindros. Então, se eu tenho presença de cilindros hialinos, ele é formado somente de matriz proteica, ou seja, de muco. Bastante muco se forma, levando ao formato de cilindros hialinos e às vezes, por si só, ele não tem significado clínico. Se eu tenho pouca quantidade de cilindros hialinos, isso não tem um significado clínico específico. Mas no caso de paciente gestante, a gente pode sim suspeitar da questão da pré-eclâmpsia, né? Lembra que eu falei para vocês no começo? Granulosos, quando eu tenho inclusões de restos celulares, indicam doenças renais mais graves, tubulopatias, efeito tóxico de drogas e antibióticos. Então, nos cilindros granulosos, eu costumo ter inclusões de restos de células, leucócitos, células epiteliais, hemácias, enfim, todos os tipos de células, e agregada a uma matriz proteica. E aí formam os cilindros granulosos. Os cilindros hemáticos é a inclusão de eritrócitos em hematuras glomerulares anexado a uma matriz proteica. Isso pode acontecer quando eu tenho uma glomerulonefrite difusa aguda ou também quando no caso de pacientes com lúpus eritematoso. São os casos que podem acontecer a presença também de cilindros hemáticos. Só esses? Não, não só esses, mas principalmente esses. Cilindros leucocitários. É quando eu tenho inclusão na matriz proteica de leucócitos proveniente de algum processo inflamatório, como no caso de uma pielonefrite, lúpus, e também no caso de uma glomerulonefrite, que é quando eu já tenho uma infecção já dos nossos glomérulos. Cilindros celulares ou epiteliais. Aparecem em doenças tubulares, ou seja, quando já está lá nos rins, nos túbulos renais, eu costumo liberar matriz proteica anexada de células epiteliais. Cilindros sérios. Esse cilindro é um cilindro, literalmente pelo nome sérios, daí uma origem de cilindro a ser visto com seriedade, até porque ele é um prognóstico de doença grave. Indicam obstrução do néfron e oligúria, ou seja, indicam que eu tenho dificuldade nos meus rins, os meus rins podem ter uma insuficiência renal
aguda, ou então eu já estou num processo de insuficiência renal crônica e apresenta-se já cilindros sérios. Bom, eu vou mostrar algumas imagens desses cilindros para vocês terem guardado de recordação, para poder, quando aparecer, vocês conseguirem bater o olho e diagnosticá-los. Os cilindros hialinos, eles é só matriz proteica, então ele é como se fosse um muco, né? Perdido aqui nesse muco. Eu consigo ver aqui o desenho dele, eu não sei se nessa imagem que vocês estão assistindo aí vai conseguir verificar que eu consigo ter a questão da formação da membrana, junto e anexada somente uma matriz mucoproteica. Aqui eu consigo ver muito mais cilindros hialinos. Aqui eu acho que tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, isso mesmo. 4 cilindros hialinos de formatos pequenos. Aqui eu trouxe os cilindros granulosos também, que é formado através dos restos celulares, lembra que eu disse? Anexada a uma matriz proteica. Então aqui eu tenho restos de células, anexada a uma matriz formada por uma membraninha. Também aqui da mesma forma, são os cilindros granulosos. Esses são os cilindros granulosos grossos. Eu também tenho a formação de cilindros granulosos mais finos. Eles são um pouquinho mais finos, mais bem formados, que eu digo, que aqui quando ele é mais um cilindro granuloso grosso, ele tende a ser mais solto, mais mal formado, né? E aqui ele já é mais bem formadinho. Cilindro hemático, nada mais, nada menos que um cilindro formado de uma matriz proteica anexado ali de várias hemácias. Então, costuma ter sempre aqui, ao fundo, várias hemácias, e é esse cilindro formado por essa hemácia. Cilindro leucocitário, eu tenho aqui uma presença de uma matriz proteica, junto dele, anexado, vários leucócitozinhos, deixa eu voltar aqui, vários leucócitos, mas eu consigo ver aqui minha membrana certinha, mostrando, delimitando ali qual é a formação do cilindro. Aí tem a formação do cilindro sério. O cilindro sério ele tem uma característica específica que acaba nos ajudando na hora de identificá-lo, que é essa questão dessa dobradinha na cauda. Ele tem uma dobradinha ao fim na cauda dele, é como se ele tivesse finalizado, porém ele faz essa dobradura. Essa dobradura aqui também tem um modelinho mais grosso, e ele faz essa dobradura. Essa dobradura é uma característica do cilindro sério. Ele tem em seu interior grânulos, restos de células, restos de leucócitos, também tem presença de leucócitos dentro, também pode ter hemácia dentro deles, não tem problema em ser anexado a qualquer, o sério ele é anexado a qualquer substância que tiver vindo, ele consegue se acoplar, porém a característica dele é essa formação mais bolhosa. As bactérias, ela tem várias características, podem ser tanto de cocozinhos, são essas bolinhas, também como pode ser a questão dos bacilos presentes, diplobacilos, streptococcus, streptobacilos, e aí vai depender da questão também da flora bacteriana da urina. Nesse caso tem vários bacilos na grande maioria. Deixa eu ver se tem outra imagem. Bom, e aí também tem a avaliação de presenças de espermatozoide na urina. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. Essa amostra aqui é numa urina não corada, então é uma urina no qual vocês vão costumar ler mesmo. Aqui eu consigo ver a cauda e a cabecinha, normal, o corpo e a cauda em todos. Do mesmo jeito, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 espermatozoides nessa imagem. Nessa aqui eu consigo contar até mais, porque tem vários. Tem, inclusive com diplocauda aqui, espermatozoides mal formados. A gente consegue avaliar. Então, espermatozoide na urina deve ser diagnosticado? Depende da idade do paciente. Se o paciente tiver em torno de 64 anos para cima, e a quantidade de espermatozoide por campo for maior que 10, deve ser laudado como presença de espermatozoide. Caso o paciente seja seja mais novo que 64 anos, então isso não deve ser avaliado, não deve ser notificado. Ou então também em caso de pacientes do sexo feminino, menores de 14 anos, a presença de espermatozoide deve ser dito diretamente para o médico. Não deve constar no laudo do exame de urina, porém deve ser
entrar em contato com o médico responsável pelo paciente para ele fazer as devidas avaliações. Se a questão mesmo da paciente já tem uma vida sexual ativa ou também da questão do paciente estar sofrendo algum tipo de abuso ou algo do tipo. E existem, além disso, alguns artefatos. Esses artefatos, eles têm significado? Não, não tem nenhum significado. São fibras de gases na urina. Às vezes, na hora que foi fazer o asseio, que foi secar, não tinha um papel. Pegou um gás e secou. Ficou fibras de algodão. Então, tem essa característica. Não é um cilindro, não é uma característica de alguma infecção nem nada. É simplesmente um artefato. Uma bolha de ar na lâmina, quando a gente vai fazer a lamínula, que a gente pinga gotinha de urina para fazer análise do sedimento, às vezes pode formar bolhas. E essas bolhas têm essa característica, então não significa nada. Gotícula de gordura em lâmina de urina. Então, uma gotinha de gordura, ela tem essa característica, às vezes a lâmina já está engordurada, ou pelo contato da sua mão com a lâmina, devido à gordura do próprio dedo, ficou presente ali e aí na hora da análise da urina apresentou. Mas não tem nenhum significado clínico, também não. Bom, e é isso, gente. Muito obrigada. Espero ter contribuído e somado aí para poder vocês conseguirem interpretar uma urina no diagnóstico. Caso vocês tenham alguma dúvida, meu e-mail é carine.meira@yahoo.com.br e aí qualquer sugestões também podem estar mandando lá para mim. Muito obrigada.